Olá, boa noite. É com muita alegria que hoje iniciamos uma nova fase do programa Horizonte Debate. A partir de hoje, o programa é ao vivo. Contamos com a sua participação através do WhatsApp no número 996428473. Você pode enviar perguntas para os nossos convidados. No último sábado, o Brasil vivenciou um dos capítulos mais emblemáticos da Operação Lava Jato, a prisão do presidente Lula. Apesar de ser o primeiro ex-presidente condenado, não foi o único a ser preso. Antes dele, Hermes da Fonseca, Washington Luiz, Arthur Bernardes e Juscelino Kubitschek também enfrentaram a prisão. De ex-presidente a ministro, por um dia no governo de Dilma Rousseff, dos panelaços ao silêncio, o mito, personagem deste enredo, afirmou em suas últimas palavras, no palanque do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista: "Eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia." Os próximos capítulos dessa novela prometem serem longos. Ainda restam muitas dúvidas sobre o futuro do ex-presidente. Afinal, o que acontece agora? Há como a defesa de Lula recorrer? Participam conosco hoje do debate Bruno Cândido, advogado criminalista, membro do Instituto de Ciências Penais; Felipe Machado, advogado criminalista, doutor e mestre em Direito e professor do IMEC; Alessandra Bonfim, advogada especialista em Direito Público. Mande a sua dúvida, a sua pergunta, participe conosco. É um prazer enorme ter a sua companhia e ter a sua participação. Senhores, senhora, alegria imensa tê-los nesse primeiro programa de fase nova do Horizonte Debate. Houve, Alessandra, espetacularização da prisão do ex-presidente? Bom, Jairo, a gente vai tratar de um tema muito polêmico, né? Um tema que eu não vejo como espetacularização. Eu entendo que quando você fala na prisão de um ex-presidente com uma força política conforme o Lula tem, por si só, os holofotes se viram para ele. O que se discute hoje em voga no campo jurídico e depois logo que é acompanhado da política é dessa legalidade. Teve ilegalidade nessa prisão? Foi legal? Poderia ser feita? Não podia? Tinha que esperar o trânsito? Afetou a presunção de inocência? Afastou? É a grande discussão. Eu não vejo uma afronta ao princípio da presunção de inocência dele, porque se esgotaram a formação de culpa na primeira instância e segunda. E hoje o entendimento do Supremo, que foi tentado mudar semana passada, com o julgamento do HC, para revisitar esse tema que já está consolidado no Supremo desde 2016, era justamente para que invocasse ali: não, a prisão do Lula não pode ser feita. A prisão do Lula seria ilegal, porque você teria a presunção de inocência que você teria que aguardar o trânsito em julgado da ação penal. Agora, Bruno, Felipe, ele de fato se torna uma lenda? Olha, eu acredito que não, porque o que aconteceu, e eu acredito que o cerne do debate, apesar de que a população está muito dividida quanto à questão política, se seria uma prisão política ou não, mas o cerne do debate para nós é se é possível essa execução provisória da pena ou se é necessário aguardar o trânsito em julgado, ou seja, o esgotamento de todos os recursos. Então, do ponto de vista jurídico, da minha análise, eu acho que essa questão dele se tornar uma lenda ou não, isso o tempo irá dizer. Mas o que é importante nós ressaltarmos aqui é que, a partir do julgamento do ex-presidente Lula e a partir dessas modificações do Supremo, irá se consolidar, mais cedo ou mais tarde, um novo posicionamento quanto à possibilidade ou não da execução provisória da pena. Você é a favor da prisão? Da execução provisória da pena? Sim. Eu sou contra a execução provisória da pena porque eu entendo que a Constituição da República, no seu artigo 5º, inciso 57, traz o princípio da presunção de inocência, que traz de forma clara que ninguém será considerado culpado antes de sentença penal condenatória. Então, não poderia ter a execução provisória da pena. Teria que se aguardar o esgotamento de todos os recursos para poder se efetivar a execução da pena. Uma lenda, ela é presa injustamente, portanto, Felipe? Jairo, antes de qualquer coisa, boa noite. Mais uma vez agradeço pelo convite. Obrigado. De mais uma vez compartilhar com vocês aqui na TV Horizonte um pouco
né, das questões jurídicas que permeiam o nosso país. Cumprimento o doutor Bruno Cândido, doutora Alessandra Bonfim. Bom, Jesus Cristo foi crucificado. Então, inicio a minha análise por aí, não é? Identificar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como uma lenda, a história vai dizer, concordo com o doutor Bruno, a história é sempre um juízo tardio. E serão os historiadores, a sociedade em si, que vai escrever essas histórias no futuro. De fato, ele teve tem um papel importante na construção da democracia brasileira. Se tem pontos favoráveis, pontos desfavoráveis, isso está sob júdice, a justiça está analisando essas e outras questões, né, que se apresentam ao longo da instrução criminal, da produção de provas, de um processo, lembrando que existem outros, mas a gente não pode desprezar, penso eu, o que ele significou e o que ele representou para a população brasileira. Se houve algum tropeço, se for um tropeço de índole criminal, que seja processado com gozo das garantias fundamentais que resguardam não somente ao cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, mas a cidadã Maria, o cidadão José, e as garantias não são de uma pessoa, são dos jurisdicionados, dos Agora, cidadãos Alessandra, brasileiros. Alguns votantes e amplamente divulgadores da candidatura de Jair Bolsonaro, por exemplo, dizem que, então, crucifiquem o Lula se ele ressuscitar, voto nele, suba até no palanque. Temos uma lenda presa injustamente? Não, como os colegas falam, a questão da lenda. Uhum. Essa lenda, o Lula é um mito, mas eu não entendo a prisão dele injusta. Eu sou a favor da execução provisória. Eu entendo que, com o esgotamento da segunda instância, como eu já disse, a culpa já foi formada e ficaria para você discutir nas instâncias superiores questões de direito, nulidades, que não interferem na culpa. Não teria o condão naquele momento ali de verificar o Lula vai ser absolvido em segunda instância, em instância superior. Quando esse juízo dele, de primeiro e segundo grau, entende que ele está culpado, eu não entendo que exista uma lenda e tampouco uma lenda presa injustamente. Puxem a orelha desse psicólogo e das pessoas que agora nos assistem, né? Na democracia, o juiz, ele julga conforme a técnica, conforme o que está no texto, né? Não há, na democracia, uma palavra do juiz que diz de forma totalitária que ele é aquele dono da verdade. Há bons filmes que retratam, por exemplo, a realidade de países de religião muçulmana, por exemplo, ou os juízes de Hitler, que disseram que o que eu digo, a verdade, é a minha verdade, ela que vale, é que prevalece. Houve um assodamento, houve falha, quando o juiz Moro, por exemplo, coloca de que isso aí, esses recursos, os embargos, isso é protelar. É preciso a gente acabar com essa doença da protelação da justiça no Brasil. É o Moro que tem que dizer isso, Bruno? Olha, Jário, eu acredito que o juiz, dentro do raciocínio, bem, como você muito bem disse aqui, ele tem que aplicar a lei, a legislação. Ele tem que estar adstrito ao que a lei determina. Ele é um mero aplicador da lei, então não pode fugir e nem criar nenhuma situação excessiva dentro dos ditames do que lhe compete. Então, qualquer coisa que foge à necessária e correta aplicação da lei pode ser, sim, considerado um excesso. Acredito que não era necessário, a minha opinião, respondendo a sua pergunta de forma clara, não era necessário tecer juízo de valor a respeito dos embargos, que é necessário acabar com qualquer mecanismo. Ele deveria fazer prevalecer o seu posicionamento, que é o da execução provisória da pena, e determinar a expedição de mandado de prisão, e não dizer ou fazer uma campanha, vamos dizer assim, contra os embargos, até porque existem casos e casos na justiça. Existem casos de acolhimento de embargos dos embargos. Uhum. Há, sim, decisões que julgam embargos declaratórios que permanece uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, e são necessários o manejamento dos embargos. Então, eu acredito que não era oportuno ele fazer essa referência, porque ele tinha que simplesmente determinar o cumprimento da execução provisória da pena como ele
entende que é correto e valendo ressaltar aqui também que nós, juristas, que estamos nos manifestando contra a execução provisória da pena, nós não estamos entrando no mérito do julgamento se o Lula deveria ser inocente ou culpado. Simplesmente se poderia fazer uma interpretação diferente da Constituição a se possibilitar a execução provisória antes do trânsito em julgado do processo, valendo ressaltar que, não sei se os colegas concordam comigo, é evidente, é óbvio, eu acho que a grande maioria dos juristas concordam que tem que existir uma mudança na legislação penal, o Código de Processo Penal. Nós vamos estender isso no segundo bloco. Mas, Felipe, puxando um pouco dessa pergunta do Bruno, eu te peço um pouquinho de concisão. Houve excesso do juiz Sérgio Moro? Jair, eu entendo, a partir da pergunta que você elaborou para o doutor Bruno, que o juiz não deve ser um autômato, um mero aplicador de lei. O juiz ele tem que interpretar. O problema é quando o juiz diz qualquer coisa sobre qualquer coisa. Porque a própria interpretação ela tem balizas. Né? O que nós defendemos, né, e digo isso em termos de alguns membros da advocacia criminal, é que a interpretação da lei ela deve buscar orientação na Constituição, uma interpretação conforme que nós chamamos a Constituição. E dentro da seara penal, falando especificamente da execução provisória da pena, nós temos no artigo 5º, como já foi frisado, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O que se entende trânsito em julgado? O que é trânsito em julgado? Quando se exaure as vias recursais. No segundo a gente volta já direto nisso. Voltamos nisso. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.